mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando o que vai fazer com que você vença o processo judicial contra o INSS, o que precisa ser feito para que você tenha sucesso no final do processo, consiga receber o seu benefício. E também eu vou estar falando aqui o que pode te prejudicar no decorrer do seu processo, que pode te prejudicar e acontecer que o juiz não te conceda o benefício. E não pode, de forma alguma, isso acontecer. De um processo ser transitado e julgado e você não consiga o seu benefício. Porque quando o processo judicial é transitado e julgado, isso significa que não cabe mais recurso. Então, para você entrar novamente, buscar um advogado, entrar novamente com o processo contra o INSS, após ser transitado e julgado, você precisa de uma nova documentação, que essa documentação comprove que o teu problema de saúde se agravou, que teve piora no teu problema de saúde, para assim você conseguir entrar novamente com o processo contra o INSS. Porque quando é transitado e julgado, significa que já teve todos os recursos e, infelizmente, se for o caso, você não venceu, aí foi transitado e julgado, você não vai receber o benefício, porque você perdeu. Então, transitado e julgado, o benefício não foi concedido. Para você entrar novamente com o processo, você vai precisar de uma nova documentação e que essa documentação comprove que o teu problema de saúde teve uma piora. Então, é importante que de maneira alguma você perda o processo. O foco é ganhar o processo contra o INSS, seja qual for o benefício que você está buscando, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, e esses benefícios aqui, eu estou falando, o auxílio doença e aposentadoria, benefícios que pago pelo segurado do INSS que não tem condições de trabalhar no momento, seja incapacidade temporária ou permanente, temporária para auxílio doença e permanente para aposentadoria por invalidez, que é quando o INSS negou o benefício, a pessoa entra com processo judicial. Então, eu vou estar falando aqui do início do processo até o fim do processo, passo a passo, o que precisa ser feito para que no fim do processo, cada passo do processo vá só aumentando as chances de você ter sucesso no fim do processo, e o que de forma alguma pode acontecer para que no fim do processo você não consiga vencer esse processo. Primeiro de que tudo, quando você tem a negativa do INSS, você realiza a perícia no INSS, aí chega a notícia ali, você descobre que infelizmente o teu benefício foi indeferido no INSS. Muitas das vezes a pessoa fica ali numa situação complicada, porque dali para frente não vai mais receber o benefício. Por exemplo, às vezes a pessoa já estava recebendo e foi cortada, então não vai receber mais o benefício. Então a pessoa não tem condições de trabalhar e procura um advogado para entrar com o processo. Nessa hora, às vezes, a pessoa, por desespero, falta às vezes de experiência e tal, procura às vezes o primeiro advogado que encontra ali e às vezes não faz uma boa defesa. Até porque eu sempre falo aqui, bons profissionais e maus profissionais têm todas as profissões que você imaginar. Então é importante que você busque um advogado previdenciário da sua confiança, se for possível. Da confiança assim que eu falo, porque às vezes a pessoa conhece uma pessoa ali, um parente, um amigo, um colega que já entrou com o processo e teve sucesso e tal. Lógico, cada processo, cada caso é um caso diferente. Não quer dizer que a pessoa venceu, que a outra pessoa vai vencer também, mas que seja um bom advogado, confiável tal. Então, isso já é um bom começo. Então, é importante. Aí você vai buscar esse advogado previdenciário, ele vai olhar a sua documentação e fala se a pessoa ali, quais chances da pessoa vencer o processo, tem chance de vencer conseguir o benefício ou não. Se ele vê que não tem chance, ele nem vai entrar com o processo. Lógico, estou falando de chances, eu estou falando até porque certeza não tem como advogado falar para você, de certeza você vai vencer o processo. Não, ele vai, conforme aquela documentação que você levou para ele vai analisar, examinar a documentação ali e vai falar para você se tem chance ou não de entrar com o processo, de vencer o processo. Aí, se tem chance, ele entra com o processo para você. Aí outra coisa também que é importante, quando o advogado olha a documentação ali, normalmente ele vai falar para você, essa documentação aqui tá perfeita, com essa documentação aqui a gente tem grande chance de conseguir o benefício. Ou ele vai falar assim,
vou dar entrada no processo aqui, mas é importante que você busque, por exemplo, um laudo mais recente, mais atualizado. Você tente fazer um novo exame também, para comprovar que no momento você continua com o seu problema de saúde. Porque é importante, no caso do auxílio-doença, que é um benefício que a pessoa, para receber, precisa comprovar que está incapacitado de trabalhar, total e temporário ali, ou aposentadoria, principalmente, que é total e permanente. É importante uma documentação recente, porque você tem que comprovar que no momento você está incapacitado de trabalhar. Então, a documentação antiga é importante. O advogado vai falar isso para você, ou já falou, se é o caso que você já entrou com o processo. A documentação antiga é importante, mas a recente também é muito importante. Então, aí você junta a documentação ali para o advogado, leva para o advogado dá entrada no processo para você. Aí, no caso ali, faz a petição ali, o início do processo, que vai fazer o pedido, qual o benefício ele entende que você tem direito e tal. Então, começa ali o início do processo judicial. É muito importante todo o processo, mas o início ali, que é a juntada da sua documentação, o pedido que o advogado vai fazer, ali vai contar toda a sua história ali, porque que você entende que tem direito de receber o benefício, aí junta a sua documentação, distribui a sua documentação toda no processo e dá início ao processo. Aí depois de alguns dias ali vai ser marcada a perícia judicial. Essa perícia judicial é muito importante, eu sempre falo aqui, a perícia judicial é uma prova muito importante para o processo, porque normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial, mas a tua documentação é importante, muito importante. Eu vou falar aqui porque quando eu falo que o início do processo ali vai fazer toda a diferença, porque vai ser juntada sua documentação que comprova o teu problema de saúde, comprova ali através de laudos fornecidos pelos seus médicos que você não tem condições de trabalhar. Porque o juiz do processo, que envolve um processo aí que é para comprovar a incapacidade para o trabalho, por causa do auxílio-doença, uma aposentadoria, normalmente o juiz não te vê. Em alguns casos pode o juiz, se for necessário, ele marcar ali uma audiência tal, você vai precisar ficar frente a frente com o juiz, mas normalmente um processo aí para requerer um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, o juiz não te vê, ele vai ver apenas as provas ali que comprova ou não que você tem direito de receber o benefício. Então, muito importante a tua documentação, porque na perícia judicial, o perito ele vai ficar frente a frente com você, vai realizar uma perícia judicial com você e vai chegar ali a uma conclusão se ele entende que você está incapacitado de trabalhar ou não, conforme o exame físico que ele vai fazer em você ali, vai ver você pessoal, você vai ficar frente a frente com o juiz, com o perito judicial. Então ele vai ver você ali, qual que é a sua situação, vai ficar frente a frente ali com você. Então ele vai ver qual a sua dificuldade, vai te examinar tal, mas a tua documentação é importante, porque nesse caso da perícia judicial, porque como a tua documentação é distribuída no processo ali, no início do processo, então quando você chega para o perito, fica presente ali frente a frente com o perito, ele já tem acesso ao processo judicial, ele já sabe o que está acontecendo com você. Então, ele já tem acesso aos teus exames. Então, ele sabe qual que é o teu problema de saúde. Então, também tem acesso aos teus laudos, lógico. Sabe ali que está informando nos laudos, seus médicos contaram ali porque você não tem condições de trabalhar tal, e assim assado. Então, ele já tem acesso à sua documentação. Só que o perito, o exame que ele vai fazer em você, é o que ele está vendo ali, as limitações que você tem, tal, às vezes tem um problema de saúde nas pernas, tal, tem dificuldade para se locomover, está vendo a tua limitação, mas por dentro, a situação do teu problema de saúde, dependendo de qual que seja o teu problema de saúde, ele não está vendo por dentro, ele precisa do exame para ele ver como que está a situação realmente do teu problema de saúde. Então, os teus exames, que é distribuído ali, juntado no processo, é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, o perito judicial ele chegou ali a uma conclusão, ele me olhou tal,
já me examinou rapidão e falou que eu não tenho o direito de receber o benefício. Exemplo, quando o laudo é desfavorável. Mas ele teve acesso à tua documentação também. Até porque tem casos que a pessoa chega ali para realizar perícia judicial e o perito ele nem pede mais para ver os teus laudos, exames, porque ele já tem acesso a essa documentação. Por isso que é importante quando você vai procurar o advogado, você levar a documentação antiga e recente. Se você não conseguir, tentar ali, porque tem ocasiões, por exemplo, que às vezes o advogado dá início ao processo ali, mas depois de um mês, dois, ele não consegue juntar uma documentação nova que se você conseguir no processo. Então, é importante porque o perito ele vai chegar a uma conclusão ali se você tem ou não o direito de receber o benefício, te examinando na perícia presencial que eu já falei, e também olhando, analisando os teus exames, os teus laudos fornecidos pelos seus médicos. Então, é muito importante a tua documentação. Porque também eu vou falar mais para frente a importância da tua documentação, até porque se a perícia judicial, infelizmente, for desfavorável, aí o teu advogado, ele vai trabalhar ali, fazer a tua defesa em cima da tua documentação, para convencer o juiz, baseado em provas que a tua documentação, que tu tem direito de receber o benefício. Então, a tua documentação tem que ser muito boa, mesmo que a perícia seja favorável, porque para a perícia ser favorável, tua documentação tem que ser muito boa também, porque o perito judicial ele vai chegar à conclusão ali se você tem ou não direito de receber o benefício, baseado também na tua documentação, porque tem problemas de saúde que às vezes a pessoa olhando ali para o paciente, para o segurado, às vezes a pessoa não consegue, o perito não consegue identificar ali se você tem ou não condições de trabalhar, mas os teus exames dizem muita coisa, principalmente exames no caso da ressonância, tomografia, que são exames muito bom mesmo, para comprovar ali um problema de saúde, dependendo do problema de saúde muito grave, por exemplo, com desgaste no joelho, problema de cartilagem do joelho, dores, quando a pessoa está sentindo dor no joelho, dor na coluna. É exame muito bom, é muito importante esses exames para você comprovar o teu problema de saúde. E lógico, comprovar que você não tem condições de trabalhar por conta desse problema de saúde. Porque às vezes o problema de saúde está no início ali e tal, a pessoa consegue trabalhar, mas às vezes quando infelizmente se agrava ali numa situação e você não consegue mais trabalhar. Então, para comprovar que o teu problema de saúde está numa situação muito difícil, complicada, você não tem condições de trabalhar, precisa de exames que seja mais recente possível. Então, é importante a tua documentação, muito importante, como também a perícia judicial provas. O processo judicial é passo a passo. Então, vai ser juntado as provas, que é os teus laudos, exames. Então, aí depois disso vem a perícia judicial, que o laudo vai ser juntado também ao processo, aí mais provas. Aí é importante que tu tenha uma documentação boa, e é importante também que o laudo do perito judicial seja favorável. Então, quando o laudo do perito judicial é juntado ao processo, então vem ali um prazo que é para teu advogado e o INSS se manifestar no processo, se concorda ou não com a decisão do perito judicial. Então, para você entender que a perícia é tão importante, perícia judicial, é que às vezes, nem sempre, mas pode acontecer que quando o laudo do perito judicial é juntado ao processo e esse laudo é favorável, o perito ali constatou que você realmente não tem condições de trabalhar, em alguns casos o INSS chama para fazer um acordo, propõe um acordo, aí você pode aceitar ou não esse acordo, para você ver que é muito importante o laudo do perito judicial. Aí propõe um acordo ali, por exemplo, vai implantar o teu benefício ali e você perder, por exemplo, uma porcentagem dos atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Isso pode acontecer. Nem sempre o INSS propõe um acordo, mas isso pode acontecer. Às vezes o laudo pode ser favorável, o INSS não propõe um acordo, e pode ser favorável e o INSS propõe um acordo. Cada caso é um caso diferente. Então, não tem como a pessoa falar, fulano, foi assim, o INSS propôs um acordo. Será que vai acontecer comigo também? Não tem como falar, porque cada caso é um caso diferente. Normalmente o INSS propõe um acordo quando o laudo é favorável, o laudo judicial é favorável, porque tem grande chance do juiz conceder o benefício. Então, digamos que o processo vai demorar mais ainda, tal,
Se o INSS não propor o acordo, o INSS vai, no caso perdendo o processo, vai ter que pagar mais dinheiro para você, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, aí juro em cima desse valor tal. Então, o INSS vê que tem grande chance de perder o processo, então propõe esse acordo. Mas pode não acontecer. Se não acontecer esse acordo, aí o laudo é juntado ao processo, aí cada parte ali, o seu advogado e o INSS vai se manifestar referente ao laudo, se manifestar referente o laudo, o seu advogado e o INSS. Então, em seguida, vai continuar o processo ali, aí as partes se manifestou sobre o laudo tal, aí o juiz, após isso, vai dar a sentença do processo, te concedendo ou não o benefício. Por exemplo, às vezes, o seu advogado fez o pedido do auxílio-doença e o juiz pode conceder aposentadoria por invalidez, pode ser o contrário também. O seu advogado entende que você tem direito a receber aposentadoria por invalidez e o juiz entender que você tem direito ao auxílio-doença. É importante você saber que, como eu sempre falo aqui, normalmente o juiz acompanha a decisão do perito judicial, mas isso não garante que todo o processo isso vai acontecer. Pode ser o contrário. O perito falar uma coisa e o juiz ir contra a decisão do perito. Pode acontecer. Isso acontece em alguns casos, por exemplo, se tu tem uma documentação muito boa ali, que comprova que realmente o teu problema de saúde é um problema de saúde muito delicado, muito grave, a situação está difícil, você já fez alguns tratamentos, não teve sucesso, às vezes já fez até procedimento cirúrgico e tal, e não teve melhora ali. E se o perito entender que você tem direito de receber o auxílio-doença, o juiz pode entender que você tem direito de receber a aposentadoria por invalidez e te conceder o benefício permanente. Pode isso acontecer. Tudo pode acontecer no processo. Mas para você entender que dependendo das tuas provas, lógico, as tuas provas no processo que comprova que você tem direito de receber o benefício e tem um problema de saúde e que esse problema de saúde está te incapacitando para o trabalho, vai fazer toda a diferença no teu processo para o juiz te conceder o benefício ou não no fim do processo. Até porque, mesmo quando o juiz ali de primeira instância, após o laudo ser juntado ao processo, as partes se manifestam tal, então o juiz vem ali e dá a decisão dele, te concedendo, julgando o processo procedente, te concedendo o benefício, ou improcedente, não te concedendo o benefício. Não chega o fim do processo ainda, só chega o fim do processo se tiver um acordo ali e tal, e o processo vai ser transitado e julgado, porque ninguém vai recorrer porque foi feito um acordo. Mas mesmo após a sentença do juiz de primeira instância, tem um prazo ali para, exemplo, se te conceder o benefício, para o INSS recorrer. Mesma coisa, tem um prazo para você, juntamente com o seu advogado, se o juiz não te conceder o benefício, para seu advogado recorrer. Então, o processo não acabou ainda. O processo só acaba quando o processo é transitado e julgado, chega o trânsito e julgado e não cabe mais recurso. Aí, se for transitado e julgado, mesmo em primeira instância, ali, se ninguém recorrer, aí chega o fim do processo, você vai receber seu benefício e também os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Mas tem alguns casos que, mesmo o juiz julga o processo ali, aí te concede o benefício, o INSS pode recorrer, aí vai para segunda instância, instâncias superiores tal, para ser julgado novamente. Então, tem todo o andamento do processo, por isso que tem casos que sai mais rápido, como eu já falei aqui, que às vezes o INSS propõe um acordo, você aceita tal, então beleza. Aí sai mais rápido o processo, e tem casos que demora mais, porque o juiz, mesmo concedendo o benefício, o INSS pode recorrer. Então, é importante que você consiga o benefício no processo que você entrou contra o INSS, porque se infelizmente não acontecer, e o processo ser transitado e julgado e você não conseguir o benefício, para você, como eu já falei aqui, para entrar novamente com o processo, vai ser preciso você ter uma nova documentação e que essa documentação comprove que o teu problema de saúde se agravou, piorou, para entrar novamente com o processo, para ser possível entrar novamente com o processo. Então, é importante que você consiga na justiça comprovar o seu direito, seja para receber um benefício temporário, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre outros benefícios aí que é pago pelo INSS, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações, boa sorte para você. Sempre aqui vou estar trazendo vídeos relacionados ao INSS, processo judicial, perícia do INSS, entre aí diversos benefícios que são pagos pelo INSS, tantos benefícios aí para aquelas pessoas que é segurado do INSS, outros benefícios aí assistenciais como BPC Loas e milhares de benefícios aí
que são pagos pelo INSS. Vou sempre estar trazendo vídeos aqui para que possa te ajudar, tirando as suas dúvidas, e para que é importante você tenha conhecimento sempre dos seus direitos, saiba sempre o que é direito seu, para que não seja prejudicado. Muitas pessoas às vezes têm o benefício do INSS negado e às vezes volta para o trabalho sem condições de trabalhar por conta que não conhece os direitos, e a justiça sempre vai ser uma possibilidade ali de você entrar com um processo contra o INSS e conseguir o seu direito. Lógico, como eu estou falando aqui, não é 100% de garantia que você vai entrar com o processo e vai ter sucesso. Vai depender das provas que vai ser juntado ao processo para que você tenha sucesso e consiga o benefício. Mas na maioria das vezes a justiça fica a favor do segurado ali do INSS e concede o benefício, lógico, se você conseguir, baseado em provas, conseguir comprovar o seu direito na justiça, beleza? Boa sorte para você, espero de coração que dê tudo certo aí, você que está na luta para conseguir o benefício, seja ele qual for.